possamos nessa hora elevar o pensamento até Jesus, lembrando desse mestre querido, bondoso, que a luz que ele emana possa nos envolver, afastando de nós todo o perigo, toda enfermidade, toda energia que não nos faz bem. Mestre Jesus, que essa sua luz possa iluminar os nossos caminhos, abrindo boas portas, permitindo-nos que confraternizemos com aquele que passa à nossa frente, necessitado. Que possamos enxergar nessa pessoa um irmão que precisa de nós. E assim como o Senhor nos ensinou, através dos seus exemplos e ensinamentos, possamos fazer a caridade com desprendimento e com amor. E que a sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. A gente vai conversar nessa noite sobre o orgulho e a humildade, que está lá no capítulo 7, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse assunto ele é tão presente nas nossas vidas, né? O orgulho principalmente, né? Eu acho que o orgulho, ele está todos os dias, a gente está exercendo um pouquinho dele e deixando a humildade de lado, esquecendo ela, né? A gente põe ela no cantinho e deixa sempre o orgulho falar mais alto. E isso porque a gente ainda, né, somos imperfeitos. A gente ainda está buscando a evolução, está buscando melhorar, buscando crescer, aperfeiçoar. Então, tudo é com o tempo, mas desde que a gente busque melhorar, né? Não adianta falar, deixa para outra encarnação, dessa vida eu não consigo mais corrigir isso em mim. Eu acho que não. É difícil corrigir os nossos defeitos? É muito difícil. Mas a gente tem que tentar, porque se a gente não tentar, a gente nunca vai conseguir. Então, o primeiro passo é se esforçar. Nada na vida da gente vem para a gente sem esforço, sem luta, né? Sem trabalho, sem esforço. E o orgulho? O que é o orgulho? O orgulho, ele é um elevado conceito que alguém faz de si mesmo. É um amor próprio exagerado, é uma altivez, uma soberba. O orgulhoso é aquele, né? Ele é o mais bonito, a casa dele é a mais bonita, o carro dele é o mais bonito, o emprego dele é o melhor, tudo dele é melhor, né? O orgulhoso se vê assim, a sua vaidade é muito aflorada, tudo nele é melhor. Mas, na verdade, ele esconde uma certa inferioridade, porque ele tem uma necessidade muito grande de ser melhor do que o outro, né? Então, ele deixa esse amor próprio dele falar muito alto. E isso prejudica a ele, principalmente a ele, né? O orgulhoso, ele desconhece as ações nobres, as virtudes, né? O orgulhoso, ele não pratica a caridade, ele não exerce a prática da caridade. O orgulhoso não compreende, ele não tem compreensão, ele não é tolerante, ele não exerce a tolerância para com o próximo, muito menos o perdão, perdoar jamais. E se ele não consegue exercer essas virtudes acima, o amor, então, é só o amor próprio dele, para com o próximo não existe, né? Ou seja, as suas qualidades morais, elas estão esquecidas. Mas o orgulhoso, ele não perdoa, ele não tolera, ele não compreende o outro, o próximo. Mas ele exige que ele seja compreendido, que tenham tolerância com ele, que perdoe os erros dele e que principalmente ame ele, né? Como ele é contraditório. O orgulhoso, ele é inteligente, porém ele é intolerante. Ele é irritado, se irrita muito fácil, porque ele não tem paciência com o próximo, com os erros do próximo, né? Ele é inquieto, porém ele é amoroso. Mas esse amoroso dele é para, e o caridoso é para com ele, não é para com o próximo, não. Ele quer a caridade para ele, o amor para ele. Mas para exercer, para praticar, ele não
ele não pratica. O orgulho é a ignorância dos reais valores da vida, constituindo em veneno que anula as ações nobres dos que buscam o progresso espiritual. Ou seja, o orgulhoso, ele está o tempo todo se envenenando. Por que ele está se envenenando? Porque ele não consegue praticar as ações nobres, que é o quê? São as virtudes que nós temos que cultivar em nós. Porque o orgulhoso, ele está preocupado com os bens materiais, com a beleza física. Ele está preocupado com os valores terrenos. Ele não olha com uma visão espiritual, de mundo, de futuro. Ele olha esse plano apenas. Então, ele não consegue evoluir, buscar o seu progresso espiritual. Ele estagna, ele fica parado. Todos os espíritos são da mesma essência e todos os corpos foram feitos da mesma massa, ou seja, nós todos somos iguais. Não existe essa diferença. É claro que uns conseguem um emprego melhor, uma casa melhor, uma vida mais confortável. Conseguem, e isso é louvável, e isso faz parte, e isso nós temos que buscar. Mas nem todos conseguem. Agora, não é porque um conseguiu, eu consegui, eu sou melhor do que o outro. Não. Cada um enfrenta as suas provas, cada um enfrenta as suas limitações. E cada um consegue aquilo para o seu merecimento. Então, nós temos que lembrar também que é também aquilo que aquele que é rico, que conquista muitos bens materiais, que conquista poder, que conquista posses, e se vê num grau superior do que o outro, ele tem que ter cuidado com isso. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado também. E o orgulhoso se esquece disso, ele acha que não, que ele merece estar onde ele está e que o outro não. Se ele está lá é porque ele merece, e o outro não. Mas a gente tem que observar que, embora as oportunidades estão aí, mas nem sempre são para todos, até mesmo por questão de merecimento, cada um tem que buscar e se esforçar para aquilo. E temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós buscamos melhorar de vida, dar um padrão de vida para a nossa família melhor, e quando a gente consegue, a gente vira a chave, a gente se transforma e esquece tudo para trás. A gente sempre conhece alguém que às vezes lutou com dificuldade para conquistar as suas coisas, para estudar, para trabalhar, enfim, e conseguiu chegar, conseguiu vencer, né, digamos assim, e aí de repente as pessoas mudam em relação aos outros, porque a sua vaidade toma conta, a sua vaidade pessoal. E aí ele se esquece de tudo que ele passou para chegar onde ele chegou e passa a se achar melhor do que o outro, porque ele conseguiu chegar até lá, porque ele conseguiu vencer. E não, mas a verdade é que o que vai ser avaliado quando nós deixarmos esse plano não é as riquezas que construímos, os títulos que carregamos de mestre, doutor, a nossa graduação. Isso vai ficar tudo aqui no plano terreno. Casa, carro, dinheiro, tudo isso vai ficar. Títulos, doutor, doutora, mestre, mestra, vai ficar. O que nós vamos levar é o que nós temos dentro de nós. São as virtudes que nós cultivamos dentro de nós. Essas, sim, é que serão avaliadas. Essas são as riquezas que vão ser cobradas de nós. Então, títulos, nomes, nada disso vai ser levado. Tudo isso vai ficar no túmulo. Exemplos clássicos de orgulhos, né? Dentro daquele filme da vaidade da Branca de Neve, né? Da Rainha Má, que falava espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu. Porque o orgulhoso, ele se vê melhor do que todo mundo, mais bonito que todo mundo, mais perfeito que todo mundo. Não erra, ele nunca erra. Os outros que erram, quando erra, a culpa é do outro. Né? Quem assistiu esse filme também, do Diabo Veste Prada, lembra dessa da Meryl Streep nesse papel, que foi
como a inglesa Anna Wotner, editora da chefe da Vogue, onde ela era uma mulher totalmente soberba, autoritária, enfim, ela se achava a deusa da revista, enfim, ela era acima de tudo e de todos, né? Quem não assistiu, assiste. E a gente ouve muito isso até hoje, né? A gente vê muitas vezes aí nos noticiários de pessoas que falam: quem você pensa que é para falar comigo assim? Você sabe com quem você está falando, né? A gente vê muito esse tipo de gente que carrega isso. Às vezes por ser um médico, um advogado, um juiz, enfim, pela sua condição, né? Se julga melhor do que o outro, do que um porteiro, do que um zelador, do que um auxiliar geral, sendo que não, somos todos iguais, não existe distinção, né? O orgulho. O orgulho é a imperfeição moral que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos, cujo o resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. Ou seja, né, gente, o orgulho, ele é cruel. A gente, se não combater esse vício do orgulho, com certeza nós vamos vir na próxima encarnação para resgatar esse débito que a gente vai adquirindo. Porque como que a gente vai adquirindo? Porque a pessoa que é orgulhosa, ela maltrata, ela ofende, e para ela isso é normal e natural. Ela não percebe a gravidade da situação, do estado em que ela está e o tanto que ela está fazendo mal para ela mesma. Porque além dela fazer mal para ela mesma, ela também faz mal para outras pessoas quando ela ofende, quando ela humilha, quando ela maltrata alguém. Então, ela está fazendo mal principalmente para ela, mas também está contraindo esses débitos, que ela vai ter que resgatar no futuro. As consequências do orgulho, nós temos aí os transtornos na vida social, a rivalidade das classes e dos povos, as intrigas, os ódios, a guerra, entre tantos outros conflitos. Ou seja, uma pessoa que é orgulhosa, ela se torna uma pessoa antipática, né? É aquela pessoa indesejável que chega, ninguém gosta de estar perto de uma pessoa que se acha o suprassumo, aquela pessoa que se acha melhor do que você, aquela pessoa que se julga ser melhor, ninguém gosta. A gente gosta de uma pessoa com gente como a gente, onde a gente vai se sentir à vontade, não no lugar onde eu vou chegar e a pessoa vai estar te olhando de cima e embaixo, como você está vestido, como você está se comportando, se você tem posse, se você não tem posse. Então ninguém gosta, a gente gosta de ir ao lugar onde a gente se sente à vontade. E a pessoa orgulhosa, ela acaba se isolando, né? Porque as pessoas que ela convive também são pessoas que são da mesma forma, então acaba que não se interagem, acabam gerando a rivalidade entre elas, acaba se isolando, não tendo amigos, é só intriga, ódio, briga, enfim, é uma pessoa infeliz mesmo. Mas só que ela não se dá conta porque ela é uma pessoa doente e ela não percebeu ainda que ela está doente, que ela precisa curar, precisa tratar, se libertar desse vício. Que não é fácil, se irrita facilmente, briga porque eu sou melhor. A gente vê tanta gente, confusão em trânsito, por qualquer coisa está gritando, nervosa, descontrolada, é o choro, a depressão, enfim. É uma pessoa que vai gerando o desequilíbrio, não só nela, mas também até nas pessoas que estão próximas a ela. À medida que o homem evolui moralmente, ele vai aos poucos se despojando do orgulho, que dará lugar à humildade. Pois enquanto dominar o orgulho, permanecerão os vícios em detrimento das virtudes. Ou seja, à medida que nós vamos nos desprendendo do orgulho, vamos deixando ele de lado e passamos a ser humilde, o humilde também não é aquele ser humilde, ser simplesinho, de falar amém, de baixar a cabeça, não. Ser humilde é você saber que quando você errar, você vai ter a dignidade, a hombridade de pedir desculpas. Não, olha fulano, eu errei com você, você me pegou num dia que eu não estava legal, então eu descarreguei você, te maltratei, fui mal educado. É saber pedir desculpa, é saber reconhecer.
quando está certo e quando está errado. E até mesmo quando você estiver certo, também não é vergonha, não é humilhação, não é desmerecimento você pedir desculpas também. Façamos a nossa parte, ficamos em paz com a nossa consciência. O outro, se quiser desculpar, ok, se não quiser, é um problema dele, você fez a sua parte. Então, a humildade é isso. Não é ser humilde de simples, sim, eu tenho que morar numa tapera, eu tenho que andar num carrinho assim. Não, se você tem condição de ter um carro bom, que ande. Mas não se deslumbre por isso. Se você tem condição de morar numa casa, num apartamento bom, maravilha, é isso mesmo. A gente trabalha para isso, para dar conforto para a nossa família e para nós. Mas não se perca nessa vaidade, não se julgue melhor por isso, por ter uma casa melhor, ter um emprego bom. Procure ajudar o que estiver ao seu alcance. É isso que nós precisamos fazer. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Ou seja, é isso que Deus vai cobrar da gente, quando a gente passar para o plano espiritual. Não é o carro que eu tinha, não é a casa que eu tinha, não é a roupa que eu vestia que vai ser cobrada. Vai ser as minhas virtudes, as minhas qualidades morais que eu tinha, que eu praticava. Porque às vezes a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas nós temos o livre-arbítrio, né? Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher. Então a gente sabe o que quer fazer, sabemos o que é certo e o que é errado, e nós temos que escolher. E é isso que será cobrado, porque os bens materiais, os títulos vão ficar aqui. Nós vamos levar as nossas virtudes, as nossas qualidades. Essas que serão. É fácil, parecendo falando assim, é fácil, né? Não é fácil. Mas a gente tem que começar a trabalhar dentro da gente essas virtudes. A gente é capaz de perceber quando a gente está sendo orgulhoso. E por orgulho a gente, às vezes, nossa vaidade fala mais alto e a gente não exerce a humildade. Deixa o orgulho, põe a humildade de lado, mas mantenha, eu não vou sair por baixo, é muita humilhação se eu for lá fazer isso. Nós somos ainda assim. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada modificam, ficarão no túmulo. Está até repetido esse slide aqui. Ele veio repetido. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Ou seja, são esses os títulos que nós temos que ter e procurar construir na nossa caminhada para que possamos evoluir e crescer espiritualmente. E são eles que vão nos levar a mundos melhores, ao nosso crescimento espiritual. A humildade. A humildade está representada aqui, né? Uma pessoa mais humilde que passou pela terra, que foi Jesus, né? Que era o rei dos reis, como dizer, poderia ter nascido em berço de ouro, num castelo, mas não, veio numa manjedoura, num lugar simples, de família humilde, filho de um carpinteiro, para no quê? Para nos ensinar, para nos orientar, para nos dar direção, e nós mesmo assim ainda erramos, falhamos e não seguimos os seus passos. Por causa do quê? Do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E a gente vai com isso atrasando o nosso crescimento, a nossa evolução. Humildade. O que é humildade? É a ausência completa do orgulho, ou seja, é a modéstia. Características de pessoas francas que aceitam a verdade e que têm senso de realidade apurado. Reconhece seus erros e acertos, e com a mesma naturalidade. Então, humilde é aquela pessoa que sabe que errou, mas também sabe que acertou. Então, se ela errou, ela reconhece, acertou, também reconhece. A humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus,
patrocinando o progresso e a renovação. Ou seja, a humildade, gente, é isso aí. Ela está para o quê? Para nos ensinar, para nos orientar, para que possamos ser melhores, para que possamos evoluir. É ela que vai nos levar ao progresso. É ela que vai nos caminhar para a evolução. Então, que possamos praticá-la, que possamos exercê-la mais. E todo mundo sabe, conhece, sabe como praticar. Porém, a nossa vaidade, o nosso orgulho, sempre às vezes nos deixam falando mais alto. Esses são textos que eu peguei, que eu achei interessante. Falar, magnificente o sol cada dia oscura a face do pranto, sem clamar contra o insulto da lama. Foi eu divagando, fazendo os slides, coloquei aqui, mas ele era para estar, na verdade, no outro texto. Ele vai estar, esses três aqui, eu vou até pular, gente, que eles não fazem parte aqui do nosso assunto. Vocês me desculpem. Esse também não, são os 4 que é para outra palestra. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Ou seja, Jesus está nos dizendo o que aí? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque são pobres, porque são, não, pobres materiais, pobres não, eles são pobres de espírito, porque são pessoas humildes, pessoas que têm humildade dentro de si, e são capazes de reconhecer os seus erros e seus acertos, e por isso o reino do céu é deles, não é do orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele já acha que já vai direto para lá. Tanto que eu achei que, só cortando o assunto do orgulhoso, eu nas férias agora, eu viajando, e visitei um museu, e lá estavam as tumbas de Faraó, das rainhas. E aí o interessante é que os túmulos deles, eles colocavam, além para o corpo, eles colocavam em volta para colocar o ouro, para eles levarem o ouro deles, as taças deles, porque eles achavam que lá eles iriam continuar com as riquezas deles, então eles levavam, tinha os lugares dentro dos próprios túmulos, das próprias tumbas dele, né? Nós achamos que eram tumbas, que colocavam para poder, porque eles achavam que eles eram diferenciados dos outros, então eles teriam que ter um tratamento diferente, sendo que é pura vaidade, né? Uma pura ignorância, um orgulho de achar que era melhor do que os outros. A humildade, ela é uma virtude bem esquecida entre nós. Está no espírito e não nos poderes e nos bens temporais. Ou seja, a humildade, ela está ali, dormindo, dentro da gente. Ela não está sendo exercida. Ela está entre nós, no espírito, mas está esquecida. Sendo que o que aflora, na grande maioria de nós ainda, são os bens materiais, essa visão terrena que a gente tem ainda daqui da terra, de achar que é isso que importa, essa visão imediata. A gente não olha para o futuro. A gente olha muito para o presente, para o agora, e esquece lá na frente, que a gente tem que plantar aqui para colher lá. Só que a gente fica muito só no aqui e no agora. A humildade é a virtude que nivela os homens, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros, propiciando o progresso espiritual que os aproxima de Deus. Ou seja, a humildade é para nos aproximar de Deus, para que nós possamos evoluir, para que nós melhoremos como pessoa, como ser humano, como espírito, para que nós possamos deixar de lado o orgulho e essa ideia de que somos superiores ou melhores porque graduamos, porque somos ricos, porque tenho título, porque tenho isso ou aquilo. Não, somos todos iguais, todos. Quando chegarmos no plano espiritual, seremos cobrados não pelo título aqui da terra e pela riqueza, mas sim
pelas nossas qualidades morais, pela nossa tolerância com o próximo, pelo nosso amor ao próximo, pela nossa caridade, enfim, pela nossa compreensão, pelo nosso amor ao próximo. Isso que será cobrado de nós, não os nossos títulos materiais. Entre a manjedoura e a cruz, Jesus passou pela terra, deixando... Vou baixar aqui, que eu não estou... Deixando atrás de si um rastro de luz. Ou seja, Jesus veio, a pessoa mais humilde que passou pela terra, para quê? Para nos ensinar, para nos orientar, para que possamos melhorarmos, para que possamos caminharmos na evolução e no progresso. Deixou aqui o seu rastro de luz, as suas orientações, os seus ensinamentos, dos quais nós ainda praticamos muito pouco os seus ensinamentos. Por mais que nós viemos a uma casa espírita, ou a um templo evangélico, ou a um templo católico, praticamos nossas preces, nossas orações, mas às vezes saímos daqui da porta, já brigamos no primeiro sinaleiro quando levamos uma fechada no trânsito, quando chegamos em casa, encontramos o vizinho que colocou o carro na nossa vaga e saiu, enfim, esquecemos de tudo, das qualidades morais, e praticamos a violência, o ódio, a falta de respeito, enfim, o orgulho, nossa vaidade. Jesus serviu e amou a cada um de nós. Ou seja, mais humilde que Jesus, né, foi impossível, né? Uma pessoa que veio de Deus poderia ter, né, como eu disse, tenha sido em castelo, berço de ouro, ter todas as pompas daquela época, né, para poder, não. Ele veio de uma forma simples e humilde para nos mostrar que nada disso, de ouro, de riqueza, importa, mas sim os ensinamentos dentro do que Jesus propôs nos ensinar, dentro dos seus ensinamentos, do seu evangelho, que praticássemos o seu evangelho. Do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha, na manjedoura, e despediu-se de nós, homens, pelo braço da cruz. Ou seja, da mesma forma simples que ele chegou, ele também se foi. E aí nós temos exemplos de pessoas humildes, boas, exemplos a serem seguidos, que passaram aqui pela terra, a quais nós devemos nos espelhar nos seus ensinamentos, nas suas atitudes, na sua postura, no seu comportamento. E são exemplos para nós, né? Tá aí Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que foram pessoas importantes, né? E que continuam até hoje o seu trabalho nos inspirando a praticarem o bem como eles. Quem dera nós conseguíssemos ser 1% do que essas pessoas foram, né? Quem dera. Agradeço a todos pela atenção, pela paciência. Eu não sei se dá tempo de eu ler um textinho aqui rapidinho, dá tempo? Dá? Eu vou ler então só um texto entre a humildade e o orgulho para a gente encerrar, tá bom? Para ler eu tenho que tirar o óculos. Vocês já devem ter ouvido, muitas vezes, a palavra humildade, não é mesmo? Essa palavra ela é muito usada, mas nem todas as pessoas conseguem entender o seu verdadeiro significado. O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real.
O contrário de humildade é o orgulho, porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. O orgulhoso, ele é soberbo, se julga superior, se esconde por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. Quando uma pessoa humilde, por exemplo, comete um erro, ela diz: eu me equivoquei, pois sua intenção é aprender e crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, ela diz: não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. A pessoa humilde trabalha mais que a orgulhosa e, por essa razão, tem mais tempo. Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz: eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que são superiores e sempre lhe coloca defeitos. A humildade sempre faz algo a mais, além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço o meu trabalho e já fiz muito. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira melhor para fazer isto e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma: sempre fiz assim e não vou mudar o meu jeito de fazer. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. O orgulhoso as guarda para si, porque teme a concorrência. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e reter aquilo que for melhor em seu próprio benefício. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade. O orgulhoso se diz cético, por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. O orgulhoso se diz cético, por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. O humilde reverencia o Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ele ainda desconhece. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre suas ideias, não porque acredita nelas, mas porque são suas. Enfim, como se pode perceber, o orgulho é grilhão que impede a evolução das criaturas, e a humildade é a chave que abre as portas da perfeição. Vocês sabem por que o mar é tão grande? Tão imenso, tão poderoso? É porque ele foi humilde o bastante para se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, se tornou grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria o mar, seria uma ilha e certamente estaria isolado. Então, meus irmãos, fica aí para nós a reflexão do capítulo 7, item 11, né, o orgulho e a humildade. Agradeço a todos mais uma vez pela paciência, pela compreensão e a tolerância de me ouvirem aqui nessa noite, e que possamos voltar em boas companhias espirituais para os nossos lares. E agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado a todos. Mestre Senhor Jesus, agradecemos o aprendizado desta noite, trazido pelo nosso irmão. Que as bênçãos espirituais nos alcancem, Senhor. Nós vamos tomar o passe, mas sabemos que as tuas mãos divinas estão sobre nós, aliviando as nossas dores, os nossos problemas, as nossas condições difíceis. E assim, Jesus, é que nós agradecemos. Em tudo nós temos que agradecer,
porque desde o sol, desde o ar, desde a claridade do dia que renasce, nós estamos recebendo da providência divina todos os recursos que nós precisamos. Basta que façamos a nossa parte. Que as bênçãos de Deus estejam conosco agora e sempre. Que assim seja.